Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Versos para a Vida. O verso de hoje que eu escolhi para que a gente possa meditar está lá em Romanos 12:2, que eu vou ler para que a gente comece a nossa reflexão. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida Atualizada, que nos diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu decidi trazer esse verso para que a gente possa refletir? Eu tenho lido um livro chamado O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, ou Joyce Meyer, que é um livro muito interessante que nos fala como é que a gente pode lutar contra as investidas do inimigo, que é o campo de batalha dele, é justamente na mente. O inimigo ele não sabe o que a gente está pensando, mas ele planta pensamentos, sementes sobre a nossa mente para que a gente haja de uma forma em que não está condizente com aquilo que Deus quer. Para que a gente entenda melhor, o inimigo ele passa o dia todo tentando investir para que a gente haja de forma incoerente com aquilo que a Bíblia nos diz que a gente precisa fazer. Ele está o tempo todo implantando medo, ele está o tempo todo implantando comparações, ele está o tempo todo fazendo com que a gente faça ou haja de forma errada para que a gente perca a nossa salvação, assim como ele já perdeu, logicamente. Então, o que acontece? Como ele não sabe o que está passando na nossa mente, a gente precisa começar a entender como é que a gente pode renovar nossa mentalidade e os nossos pensamentos para que a gente não dê legalidade àquilo que ele está tentando fazer, que é nos tirar dos caminhos da justiça, dos caminhos da salvação. Então, como é que ele age? Não só esse livro, mas tem outros livros que eu tenho lido que é bem interessante, e um é Mais Esperto que o Diabo. Então, esses dois livros aqui, eles são livros muito importantes para quem está querendo renovar a sua mentalidade. Um é de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, e o outro é O Campo de Batalha da Mente. Esses dois livros são livros bem interessantes para quem quer entender como é que funcionam as artimanhas do inimigo, para que você comece a se preparar para que não deixe com que ele consiga. Como é que funciona basicamente? Ele tenta plantar sementes de discórdia, ou de medo, ou de insegurança, ou de comparação, para que você comece a agir, para que ele entenda e perceba qual é a semente que ele plantou que deu certo. Quando você começa a falar, a expor aquilo que você está pensando, você começa a dar legalidade. Ou quando você escreve alguma coisa relacionada àquilo que você está pensando, você começa a dar legalidade àquilo que ele plantou na sua mente. Então, o que acontece? Quando você pensa, você precisa começar a pensar no que você está pensando, se aquilo é ou não agradável a Deus. Se não for, você precisa começar a treinar a sua mentalidade para alterar esses pensamentos de forma proposital, para que você não continue pensando naquilo. Quando você estiver pensando numa coisa que te traz medo, que te traz insegurança, que te traz comparação, essas coisas você precisa eliminar da sua mente e não agir conforme aquilo que você está pensando. Porque quando você começa a agir, aí o inimigo sabe que a semente que ele plantou deu certo. Muitas vezes você está bem preparado, mas o inimigo tenta usar pessoas que estão ao teu redor, que não estão espiritualmente protegidas e treinadas, e por esse motivo ele tenta usar essas pessoas que estão próximas a você para te atingir, e dessa forma ele consegue fazer com que você saia do caminho que você precisa continuar seguindo. Lógico que isso leva tempo. Essa renovação da mente, ela é uma renovação diária, onde você vai buscando a palavra de Deus, onde você vai meditando sobre a palavra, sobre aquilo que você está escutando, estudando, ouvindo, inclusive nos domingos, na sua igreja, se é só no domingo, se é na quarta, enfim, quais os dias que você tem frequentado, e tudo aquilo que você tem absorvido, você precisa praticar. Não adianta você só escutar e não praticar. Assim você vai continuar enfraquecido ou enfraquecida espiritualmente. E aí o inimigo está o tempo todo ao derredor. É isso que a palavra nos diz, esperando o momento certo para agir. Então, se você está pensando numa coisa que você sabe que não é agradável a Deus, você precisa começar a mudar os seus pensamentos. Todo santo dia você precisa pensar no que você está pensando. Inclusive, é uma das partes que tem no livro. Eu recomendo
muito que você leia esses livros, que vai te ajudar bastante. Eu vou deixar essas recomendações aqui na descrição. Se for interessante para você, clica e adquire, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Outro verso que eu trouxe aqui está lá em Efésios 5, o capítulo 10 e o capítulo 17, que nos diz o seguinte. Efésios 5:10 diz o seguinte, é um complemento, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, se a gente juntar o Romanos 12:2, o Efésios 5:10 e o Efésios 5:17, é bem interessante, você vai entender o contexto. No 17 diz o seguinte, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então a gente precisa começar a renovar a nossa mentalidade para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é agradável, que é perfeita e que é boa. Só que muitas vezes a gente não consegue por conta do que a gente está pensando. Então muitas vezes até a nossa vida externa não muda por conta do pensamento que a gente tem. Enquanto a gente não mudar o que está dentro da gente, a gente não vai conseguir ver mudança no que está fora da gente. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas a mudança tem que começar a partir de nós. Então eu aprendi inclusive com uma pessoa que eu sigo, que ela fala o seguinte, toda vez que eu vejo uma coisa em você que eu não gosto, eu mudo em mim. Então eu sempre analiso o que as pessoas estão fazendo com relação ao comportamento, e se eu não gosto do comportamento que ela tem, eu preciso mudar aquele comportamento em mim. Se a pessoa age de determinada forma, eu não vou agir. Se a pessoa grita em determinada situação, eu não vou gritar. Se a pessoa faz confusão o tempo todo por qualquer tipo de coisa, eu não vou fazer. Logicamente que essa mudança, ela é gradativa, ela é dia a dia. A gente não vai mudar do dia para a noite, e Deus sabe disso. Tanto é que Ele nos dá a palavra para que a gente medite nela todo santo dia, e Ele vai lapidando o nosso comportamento, vai lapidando a nossa mentalidade, e assim a gente consegue nos transformar nas pessoas que fomos criados para ser. Então você precisa começar a pensar no que você está pensando, e todas as vezes que você perceber que é um pensamento que não agrada a Deus, você tentar mudá-lo de propósito. Então quando você começar a fazer isso, você vai ver que tudo vai começar a mudar. E você inclusive vai começar a entender a investida do inimigo, porque muitas vezes inclusive você tomou uma decisão pela manhã, estava tudo certo, você estava confiante naquela decisão que você tomou, e quando chega a tarde você começa a pensar novamente sobre aquela situação, e você começa a sentir medo, começa a sentir insegurança. Esse é o inimigo agindo, pois quando você tomou a decisão, ele sabe que se você continuar com aquela decisão, você vai crescer, e é o que ele não quer. Então ele começa a fazer com que você volte a pensar naquilo, mas de uma forma completamente diferente. Agora você está inseguro ou insegura, você está com medo de fazer, está com medo de agir. Então entenda, isso são investidas do inimigo, pois você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você começar a pensar dessa forma, ele sabe que você vai vencer, ele sabe que você vai crescer, ele sabe que você vai evoluir. Por isso que o campo de batalha dele é justamente na mente, e ele vai o tempo todo implantando pensamentos negativos, implantando medo, implantando insegurança, implantando discórdia para que você paralise. E se ele te vê paralisado, é o que ele quer, e você consequentemente não vai conseguir evoluir nos caminhos de Deus, nos caminhos da justiça. Então comece a pensar nessa questão, comece a refletir sobre isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa nos comentários, a gente pode trocar uma ideia, tá? E não esquece de compartilhar para alguém que precisa renovar a mentalidade. E como sempre, eu termino a minha reflexão com uma oração para que Deus nos ajude a melhorar todo santo dia. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão. Ajuda-nos a entender como renovar a nossa mente. Ajuda-nos através do Teu Espírito Santo para que a gente consiga mudar os nossos pensamentos, e através dessa mudança a gente mudar os nossos comportamentos e agir sempre com a mentalidade de Cristo, com o comportamento que o Senhor quer que nós tenhamos perante as situações que são difíceis. Então ajuda-nos a sermos pessoas melhores, pessoas que têm a mentalidade e o pensamento
pensamento de Jesus para que a gente possa chegar ao nível de maturidade e de excelência que o Senhor quer que nós cheguemos. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Toda honra e toda glória sempre ao nosso Pai. E todo domingo tem uma reflexão nova, sempre às 10 horas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, é totalmente gratuito. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Para mim será um prazer, inclusive, trazer um conteúdo específico sobre aquilo que você tem dúvida. Um forte abraço, fica com Deus e te aguardo na próxima reflexão. Até mais.